Olá, já tem um tempo que eu não apareço, na verdade bastante tempo, e isso tem um motivo. Bom, sei que nos vídeos que eu fiz sempre abordava assuntos de RPG ou de arte, mas recentemente eu tenho começado a gostar de outro estilo de vídeo. Eu não vou parar de postar vídeo de RPG ou de arte, mas esse vídeo é um teste, e caso vocês gostem, eu posso trazer mais. Mas agora, vambora começar essa história. Bom, o criador dessa história se chama Cannibal099 e foi no seu perfil no TikTok onde essa história se iniciou. Eu vou deixar o perfil dele aí nos comentários caso vocês queiram ir lá dar uma olhada. Um breve resumo sobre a história de Ben 10 original. Um garoto chamado Ben Tennyson acaba encontrando um relógio que caiu do céu. Esse relógio dá a ele a habilidade de se transformar em 10 espécies alienígenas. O nome desse relógio é Omnitrix. Antes de iniciar a história e parar de enrolação, só queria deixar uma coisa clara. No universo original de Ben 10, quem cria o Omnitrix é Azimuth, que é citado na obra como a criatura mais inteligente de toda a galáxia. E bom, o intuito dele em criar o Omnitrix era trazer paz entre as raças alienígenas. Porém, ao ser atacado por Vilgax, ele não vê outra alternativa, senão enviar o relógio para um planeta, e esse planeta sendo a Terra. Bom, eu posso parar por aqui e realmente dar início à história de Carnitrix. E bom, na história de Carnitrix existe um Azimuth, e ele é realmente esperto. Porém, ao invés de usar seu intelecto para o bem, ele usa para o entre aspas mal, pois na cabeça dele, toda raça que não seja a dele deve se curvar perante a eles. Bom, tendo isso em mente, ele decide criar um artefato que irá ajudá-lo em seu plano, o chamado Carnitrix. Após os outros Galvanianos apoiarem a ideia dele, ele inicia finalmente o seu plano. Porém, quando os outros Galvanianos percebem finalmente a motivação de Azimuth, a Polícia Intergaláctica é acionada, e Vilgax e Tetrax são enviados para prender Azimuth e confiscar o artefato. Porém, ao chegarem lá, eles se deparam com uma cena não muito legal, como pode dizer. Azimuth fez ele próprio e de comes e bebes. E o relógio não estava lá. Ao invés disso, tinha uma carta que estava escrito: se eu não puder causar dor e sofrimento, alguém causará por mim. E bom, começa uma busca atrás desse artefato. Mas antes disso acontecer, Azimuth tinha enviado o relógio para um planeta, que de acordo com ele, era um planeta que sucumbiria facilmente pelo poder do relógio, sendo ele a Terra. Agora, antes de continuar a história, só queria te falar mais uma coisa. O Omnitrix era um protótipo, ou seja, possui falhas. Porém, o Carnitrix não é um protótipo, e sim uma falha. Ele não possui uma ou duas falhas, ele possui muitas, mas as três que são mais importantes para a história são as seguintes. O usuário não pode escolher o alien que irá se transformar. O usuário não pode escolher a hora que irá se transformar. E a terceira, que pra mim foi a mais amedrontadora. A transformação do desenho original é totalmente indolor, ou seja, o usuário não sente dor. Já nessa versão, de acordo com a própria história, ao se transformar, a pele do usuário é rasgada, os ossos são quebrados e os órgãos explodem. Ou seja, uma coisa muito family friendly para Ben 10. Mas agora, vamos finalmente continuar essa história. Bom, o relógio chega ao seu destino, e quem o encontra é um garoto que se chama Ben Tennyson. Ele olha o que é aquela coisa e se aproxima, mas, ao se aproximar, aquele artefato gruda em seu pulso. Mas frente do desenho original, onde o relógio só gruda, nesta versão é um pouco mais grotesca, pois os tentáculos do relógio se unem ao sistema nervoso de Ben, junto de seus ossos e sua pele. Depois da cena grotesca, sua prima Gwen se aproxima para ver se seu primo está bem. Porém, quando ela chega perto, ela se depara com uma cena não muito legal. Seu primo estava ardendo em chamas e se transformando em uma criatura horrenda. A única coisa que Ben conseguiu falar foi, entre aspas, Gwen, corra. Após isso, o rosto dessa criatura é revelado, com um grande sorriso e olhos profundos, sem nenhuma emoção. Gwen não seguiu o conselho de seu primo e acaba sendo capturada por essa criatura. Eu não posso dizer o que ela fez, senão vai sair muito ruim pra mim, mas resumindo, o Chamas dessa versão fez um omelete com a cabeça da Gwen, só isso.
Após isso, o Ben continua vagando, assustado, porque ele lembrava o que aconteceu, ele conseguiu ver aquilo. Lembrando, o portador desse Carnitrix, ele não consegue agir, mas ele consegue ver tudo o que acontece preso em sua própria mente. Após andar mais um pouco, ele se encontra com o Vomax. E bom, o Carnitrix detecta o Max como uma ameaça e transforma Ben num alien ideal, sendo ele o XRL8. E bom, novamente eu não posso dizer o que aconteceu com o Vomax, mas eu posso dar um exemplo. Vamos dizer que o XRL8 estava correndo a 700 km por hora. Imagina que isso acontece caso você passe por dentro de uma pessoa. Acho que não é uma coisa muito legal, né? E bom, após isso acontecer, Ben continuou vagando, mas ele não conseguia controlar o relógio, e isso acabava com ele, pois toda vez que alguém se aproximava, o relógio era ativado e começava uma grande batalha. Bom, toda vez que Ben via alguém se aproximando, ele gritava para a pessoa parar, porque ele sabia que o relógio iria acionar. Bom, após um tempo, iniciou um massacre, porque Ben não conseguia controlar o relógio e o relógio não conseguia se controlar. Tudo que o relógio detectava como ameaça era aniquilado. E não demorou muito para as forças armadas serem acionadas. Mas, ao chegarem perto de Ben, o relógio detecta uma grande ameaça. Ele não vê outra forma senão transformar Ben em um alien impossível de ser derrotado, o chamado Alien X. Lembrando, o Alien X tem essa aparência, e todos os aliens têm uma aparência grotesca, porque o Carnitrix transforma eles em uma versão primitiva e monstruosa dos aliens originais. Eu só queria deixar essa coisa ressaltada porque eu acho que eu não falei isso no vídeo, mas é isso. E bom, ao se transformar no Alien X, ele acaba com aquele universo. Com isso, ele causa um rastro de destruição, não só em seu universo, que estava destruído, e sim em outros. E então, com isso, vamos para a Terra original, onde Azimuth original, ele percebe. E como última esperança, ele chama vários Bens. Ben 10. Eu não vou fazer essa piada. Ele chama vários Bens. Entre eles estão Ben 23, Ben Prime, Ben 10.000 e Gwen 10. Caso eu tenha esquecido alguma coisa, me desculpa. Bom, não demora muito para que o Carnitrix chegue até lá e se inicie um confronto. O Ben do Carnitrix estava perdendo feio para os outros Bens. Porém, novamente o Carnitrix transforma o Ben no Alien X. E bom, como última forma de defesa, o Alien X ele faz uma explosão usando toda a carga do Carnitrix, machucando muitos Bens e quase os matando. Porém, após isso, o relógio descarrega. O Ben do Carnitrix consegue ficar alguns segundos no controle. E ele percebe que o Ben 10.000 ainda está lá, de pé, e pede para o Ben 10.000 não se aproximar, senão o relógio irá transformar ele de novo. Porém, o Ben 10.000 só vê uma alternativa, que é retirar o relógio. E bom, como é que tira alguma coisa que está grudada em um ser humano? Bom, vai ter que amputar um membro. E é isso que o Ben 10.000 faz. Ele se transforma no Atômico X. E com uma rajada de pura energia, ele desintegra o braço do Ben do Carnitrix. Após isto, os Sapiens Celestiais reconstroem o universo daquele Ben 10. Junto disso, todas as suas vítimas estavam revividas. Sua prima, seu avô, todos estavam lá. Porém, uma coisa não foi reconstruída, que era a mente de Ben. Ele lembrava de tudo que ele tinha feito, todas as pessoas que ele tinha matado. Mesmo que não tenha sido ele lembrava. Ao se olhar no espelho, ele via aquelas criaturas. Ao tentar dormir, ele sonhava com aquelas criaturas. Até que teve um pesadelo que incomodou muito ele. Esse pesadelo em questão, ele estava em uma sala. Em frente dele estava Azimuth. Para ele, aquele Azimuth era o Azimuth original. Porém não, aquele Azimuth era o Azimuth do Carnitrix. E bom, esse Azimuth olha para Ben e fala para ele: se eu não puder causar dor e sofrimento, você causará por mim. Era a mesma coisa que estava escrito em sua carta, antes dele ir de Comsbat. E, após isso, se inicia uma coisa torturante dentro da cabeça daquele jovem menino. E eu não conseguiria narrar o que aconteceu, porque senão eu poderia acabar estragando a experiência. Então, eu vou botar o vídeo aí na tela, caso vocês queiram ver.
eu demorei acho que uns 3 dias só pra editar. Então, por favor, cara, deixa like, se inscreve. E caso vocês gostaram desse tipo de vídeo, bota nos comentários qual outras coisas vocês querem que eu fale nessa estética de Carnitrix. Só deixa aí que eu posso falar em vídeo mais pra frente. E agora, depois desse vídeo, eu vou descansar um pouco que eu tô precisando. Então é isso e valeu.